Olá, amigo Sudaca! Vídeo especial. O normal, desde os anos 20 e 30, era os jogadores sul-americanos irem para a Europa, tentar a sorte grande. E o contrário, quem foram os gringos do velho continente que vieram e brilharam por aqui? Depois da vinheta vou citar 10 europeus que foram bem na América do Sul. Pois é, amigos, vídeo especial. Tem ideia de quem ficou em primeiro? Antes eu preciso me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Garcês, jornalista e especialista no futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil. Tudo sobre o futebol aqui no continente. Agora em parceria com Bola pra Resenha TV. Deixe seu like, se inscreva nos canais, dá essa moral pra gente e obrigado a todas as mensagens de apoio ao canal. Pois é, amigos, como sempre é bom esclarecer os critérios para esse top 10. Vou escolher jogadores que brilharam na Europa. Alguns só nasceram lá, mas começaram a jogar aqui. Muitos filhos de jogadores, como Pipita Higuaín, filho de Jorge Higuaín, nasceu na França, e temos a exceção de jogadores naturalizados espanhol ou italiano, outra nacionalidade, mas que nasceram aqui, caso de Jorginho, Deco e Diego Costa e muito mais. Ficou claro? Nasceu lá e joga ou joga em alguma seleção europeia, entrou aqui. E outra, 90% dos jogadores escolhidos já encerraram a sua carreira como jogador, até porque é difícil analisar com campanhas em andamento, como Muniain, Bright White, Payet, Memphis Depay, por aí vai. Bora pro top 10 então. Na 10ª posição, vou deixar Marius Hiller. Quem? Sim, amigos, época amadora, este alemão chegou ao continente em 1913, mas ele é sobrinho de Uli Hiller, primeiro capitão da seleção alemã. Marius jogou pela seleção alemã em 1910 e trabalhava numa marca de relógio, e por causa dessa empresa, ele chegou na Argentina naquele ano, e aqui continuou sua carreira e logo se destacou novamente. Era um meia com boa chegada e muito produtivo para o time e que fazia muitos gols. Jogou no All Boys, jogou bem, e depois foi no Ginásio Esgrima da primeira divisão de 1915 a 1917 e jogou pela seleção argentina em 1916 em jogos contra o Uruguai. Ele fez 4 gols. E em 1919, Bubi Hiller voltou para a Alemanha, pós-derrota do Império Germânico na Primeira Guerra, mas em 1921 Hiller voltou para a Argentina, onde jogou no Estudiantil Porteño e no Sportivo Barracas. Ele morreu em Buenos Aires, apaixonou com o país e tem essa curiosidade de jogar pela seleção alemã e pela seleção argentina. A 9ª posição para Charles Mitten, The Fantastic, a estrela do Manchester United nos anos 40 e uma gira pelo Red Devils pelo futebol colombiano, no auge do Eldorado, inclusive tem um vídeo falando sobre essa época, se liga aí no link. Nessa gira, Mitten foi seduzido pelo dinheiro que os times colombianos ofereciam aos jogadores, 10 vezes mais que eles recebiam na Inglaterra. Isso porque a Dimaior não estava afiliada à FIFA, era uma liga pirata, e The Fantastic aproveitou e foi jogar no Independiente Santa Fé e fez uma boa temporada de 1950. Vieram juntos Neil Franklin e George Montfort. Ele fez 34 jogos e 8 gols, mas foi uma boa temporada. Virou ídolo em pouco tempo da torcida cardenal. Ele voltou para a Inglaterra, mas lá ele foi punido. Ficou meses sem jogar e depois jogou pelo Fulham e o Mansfield Town. Mas dizem que sua carreira nunca mais foi a mesma por essa passagem pelo futebol colombiano. 8ª posição para Dani Guiz, atacante espanhol, super campeão pela Fúria, jogou e brilhou 2 temporadas aqui no futebol paraguaio. Que aleatório, né, amigo? Campeão da Eurocopa de 2008, brilhando no Paraguai. Ele tinha esse sonho, jogar aqui no nosso continente. E depois de brilhar pelo Mallorca, Getafe e Fenerbahçe, apareceu no Ciclón del Barrio Obrero. No início foi um pouco irregular, mas já no final de 2013 fez alguns gols e ganhou a torcida, dando o título para o Cerro Porteño. Em 2014, melhorou essa relação e logo virou ídolo dos cerristas. Ele se declarou para o clube e disse recentemente que foi um dos lugares que ele foi mais feliz. Guiz apareceu em 8º por ter brilhado em quase 2 temporadas aqui no futebol sul-americano e fez seus gols importantes. 7ª posição para o espanhol Pablo Mari, que jogou aqui no Brasil, no Flamengo, por uma temporada e foi campeão de quase tudo, numa temporada perfeita do Mengão. O time de Jorge Jesus foi campeão do Brasileirão, de forma incontestável, e da Libertadores. E Mari foi um dos destaques da defesa do Flamengo. O espanhol é o verdadeiro achado dos scouts do rubro-negro, estava na 2ª divisão do Campeonato Espanhol, lá no La Coruña, e tinha passado pelo City e pelo Gimnàstic e brilhou na zaga do Flamengo. Tanto que voltou para a Europa, foi comprado pelo Arsenal da Inglaterra, mas foi só uma temporada, mas foi tão bem que voltou para o seu continente. Tinha que estar aqui no top 10. 6ª posição, vamos eleger David Trezeguet, mas Bruno, o francês argentino, não entraria nessa lista, certo? Ele nasceu na França, mas seu pai, o jogador Jorge Trezeguet, argentino que jogou no futebol francês, teve Davi lá, mas logo veio para a Argentina e Davi foi formado aqui, jogou no Platense
e logo voltou para a Europa e foi brilhar no Mônaco, Juventus e principalmente na seleção francesa, onde foi campeão da Eurocopa e da Copa do Mundo. Davigol era letal lá na frente, excelente cabeceador e quando já caminhava para encerrar a carreira, resolveu voltar à Argentina e jogar no clube dos seus sonhos, o River Plate. Pena que chegou numa fase ruim, quando o time estava na segunda divisão, mas ele foi mesmo assim e conseguiu ajudar os Mijos a voltar à elite. Não brilhou como se esperava, mas foi importante, em 35 jogos fez 16 gols. Depois teve uma passagem não muito boa pelo News Old Boys. Quinta posição vai para Dragoslav Sekularak. Sim, é o iugoslavo ou da Macedônia do Norte, que brilhou nos anos 50, 60 e 70. O Pelé branco, como alguns o chamavam, brilhou no futebol iugoslavo, com estrela vermelha, no Karlsruhe da Alemanha e, acredite, no Independente Santa Fé da Colômbia, de 1969 até 71, onde brilhou e foi campeão neste último ano. Depois andou por Bucaramanga, e Milionários e América de Cali. Mas ele, Pelé branco, lembrava muito Garrincha, primeiro pelas pernas arqueadas e pela habilidade impressionante que tinha. Sekularak driblava fácil o meio atacante e foi ídolo aqui no futebol cafeteiro, principalmente nos Cardenales. Ele foi vice da Eurocopa de 60 e vice da Olimpíada de 56 pela seleção iugoslava, um maestro temperamental, até porque já brigou com o juiz e ficou suspenso por mais de um ano, mas foi um grande craque que passou por aqui. Quarta posição vai para Clarence Seedorf, do Suriname holandês, craque dos anos 90 e 2000 e brilhou nos maiores times da Europa e na seleção holandesa, que por causa da sua mulher brasileira, veio ao Brasil jogar pelo Botafogo em 2012 e 2013. E foi bem Seedorf. Veio para o final da sua carreira, ok, mas como ele era um atleta acima da média na parte física, ele jogou em alto nível aqui, não ganhou um título expressivo, mas foi muito bem no fogão, fez 81 jogos, 24 gols e 14 assistências e foi eleito bola de prata e entrou para a seleção do Brasileirão de 2013. Foram 2 temporadas, mas mostraram que ele era mesmo acima da média. Antes de ir para o pódio, vamos relembrar alguns nomes que quase chegaram entre os top 10 aqui, mas que foram bem aqui no continente, deixando algumas marcas importantes, como Victor Vitatutas, goleiro lituano que jogou no Eldorado na Colômbia, foi campeão no Deportes Caldas, o italiano Renato Cesarini, que jogou no futebol argentino na era amadora e depois comandou La Máquina do River Plate como técnico, Ivan Moreno e Fabianese, o espanhol, passou por diversos clubes da Argentina, El Torero ganhou um título pelo Huracan, e Hans-Joachim Schellberg, que jogou no Chile, no Deportes Concepción, o alemão, foi tão bem que depois passou para a Universidade do Chile, depois voltou ao seu país. Terceira posição, vou de Henry Welfare, da Inglaterra, que brilhou e foi ídolo do Fluminense aqui no Brasil nos anos de 1913 até 1924. Sexto maior artilheiro do tricolor das Laranjeiras na história. O britânico, nascido em Liverpool, tanque inglês, como era conhecido, era um gigante de 1,90 m. Em 165 jogos, fez 161 gols. Média impressionante. Era amadora, tá certo, mas os números impressionam. Ele marcou época no futebol brasileiro, era inteligente, impetuoso e objetivo. O negócio dele tanque era fazer gol, vertical, sua força chamava atenção. Como o Mário Filho falava na época, enquanto os adversários lutavam de espada, o Fluminense de Welfare vinha com a metralhadora. Na segunda posição, vou de Isidro Langara, da Espanha, outro tanque europeu, mas esse marcou época na Argentina nos anos 30 e 40, numa época dourada do futebol portenho, que poderíamos dizer que tínhamos na Argentina o futebol mais competitivo e bonito do planeta. Era uma constelação de craques, e nesse meio surgiram craques como Charro Moreno, La Bruna, Pedernera, Celerico e muitos outros. E um deles é Isidro Langara. El Tanque era uma máquina de gols. Pichichi, pelo pequeno Oviedo, tinha uma média de acima de 1 gol por partida lá na Espanha, mas teve que sair do país, foi para o México e não poderia voltar por ser republicano e porque estávamos numa guerra civil na Espanha, né? Foi para a Argentina e lá foi ídolo no San Lorenzo de Almagro, foi artilheiro em 1940, fazendo 33 gols em 34 jogos. Nunca ganhou um título em Los Cuervos, mas levou 2 vices e bateu o recorde de 7 gols numa partida, apenas, até hoje não batido. Ao total, foram 110 gols em 121 jogos. El Vasco, ou Tanque, virou ídolo do Ciclón, deixou suas marcas na Argentina e no futebol sul-americano. Na primeira posição, temos que colocar Dejan Petkovic, meia clássico da Sérvia ou Iugoslávia, que brilhou no futebol brasileiro. Ele chegou de mansinho ali no Vitória da Bahia, depois de ter uma baixa na Europa, uma passagem frustrada pelo Real Madrid, que tinha muita expectativa em cima dele, né? Até porque a escola iugoslava tinha muito prestígio, mas não rendeu em Madrid. Lesões atrapalharam. E Brasil era um caminho difícil, mas Pet arriscou, que poderia levar ele de volta para a Europa. Era uma chance e deu certo. Logo mostrou toda a sua qualidade com boas finalizações e passes.
um 10 clássico, conseguiu voltar para a Europa, foi pro Veneza da Itália, mas Petty se apaixonou mesmo pelo Brasil. E uma temporada depois volta para cá e vem pro Flamengo e foi muito bem. Passa pelo Vasco, vai bem também, aí teve passagem por China, Arábia Saudita, mas foi aqui que Petty jogou demais. Foi decisivo, craque, ganhou música, fez golaço em finais, foi campeão brasileiro ao lado do Imperador Adriano em 2009 pelo Flamengo. Petty conquistou o Brasil. Quem diria um sérvio vindo de um país que muitos consideram que é o Brasil da Europa? Aqui ele deu certo. Ele fez 476 jogos, 169 gols e 94 assistências. Números que impressionam. É o maior estrangeiro artilheiro da história do Brasileirão. 3 bolas de prata. Tem até um documentário de 2011, O Gringo, o mais querido do Brasil. Amigos, esse vídeo foi muito legal de produzir, contar histórias, e aí eu te pergunto, vocês queriam mais histórias no canal? Vou deixar links de outros vídeos do canal, como essa temática, como o El Dourado, ou então La Máquina do River Plate. Assiste aí, vale a pena, requer muita pesquisa. Então, um grande abraço, obrigado pela sua audiência, fique com Deus, tchau, tchau.